E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, saudáveis, animados e dispostos a aprender. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Tiago Braga, professor de História, professor do nono ano. E estou gravando essa aula dia 2 de junho. Amanhã, 3 de junho, é feriado. E nosso tema é muito interessante. Inclusive, é até uma pena da gente não ter mais tempo para poder trabalhar acerca do Vargas, né? Mas, de qualquer maneira, eu havia prometido para vocês gravar fazer uma aula no primeiro bimestre sobre a questão dos super-heróis, no contexto da crise de 29, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa aula, porém, eu me disponibilizei a gravar essa aula extra para vocês. Essa aula ela está sendo destinada a vocês do nono ano. E espero que vocês consigam entender e refletir um pouco mais sobre esse contexto do Getúlio Vargas, né? Então perceba esse trilho, né? Primeiro há o golpe de 1930, Vargas recebe o apoio de várias categorias. Em seguida, ele protela o processo da questão da Constituição, é pressionado, sobretudo, pelos paulistas. Finalmente, em 34, ele assina a Constituição de 34, que a mesma o conduz à presidência da República eleito indiretamente, ou seja, até a própria construção do, do colegiado que compõe as pessoas que formaram a comissão constitucional, ela também tem o dedo do Vargas justamente para que ele também pudesse ser o escolhido entre aqueles que iriam votar a Constituição para que ele pudesse continuar no poder. O Vargas é eleito indiretamente e o mandato dele duraria até 1938. Porém, em 37, em novembro de 37, o Vargas dá um golpe do Estado Novo e institui uma nova Constituição. Constituição copiada da Constituição da Polônia, por isso que ela é conhecida como Constituição Polaca, onde não existia mais o Legislativo, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados Federais, Senado, tudo isso acaba. O Judiciário permanece, mas dentro dessa lógica dos poderes, o Vargas ele tinha um acúmulo de poder muito grande. Então, Vargas ele vai, entre os anos de 37 até 1945, governar a partir de um estado ditatorial chamado Estado Novo. Essas questões cotidianas, do que foi feito, dos ganhos e das perdas, tudo isso, digamos que são questões superficiais no que diz respeito à condução do Vargas nesse âmbito político. O que eu quero trabalhar com vocês nessa aula de hoje são justamente as questões culturais. Aquilo que de fato acontece, aquilo que de fato permanece, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura. O governo Vargas ele está pautado dentro de duas primícias, né? O autoritarismo político e também uma modernidade econômica. Uma sociedade modernizante na qual o Vargas queria apontar que a autossuficiência do Brasil era algo imperativo, algo necessário, não poderia ser adiado. E é justamente dentro dessa compreensão que ele busca também a atrair outras pessoas a construir esse projeto. E a disputa bélica que vai se iniciar com a Segunda Guerra Mundial vai também dar a oportunidade para o próprio Vargas
de tentar estabelecer não o hard power, né, propriamente dito, apesar do Brasil, nos 43 do segundo tempo, o Brasil também vai participar da Segunda Guerra Mundial, vai enviar suas tropas para a Itália, vai guerrear em Monte Castelo, vai guerrear no Montese, sim, são bairros de Fortaleza, eu sei. E ele também vai se utilizar dos elementos da cultura para tornar o Brasil conhecido. Vender uma imagem do Brasil que ninguém conhecia até então, ou pelo menos não conhecia, não porque não existisse, mas porque nunca houve essa preocupação de vender para fora do país, além daquilo que já era vendido como o café. Então, uma das questões que o Vargas entende como algo central é tentar estabelecer uma ideia de harmonia. O Brasil é um país harmônico. As relações do Brasil com, por exemplo, a natureza são extremamente equilibradas. A natureza é algo que faz parte da realidade nacional e que isso precisa ser conhecido pelo mundo todo. Por que não? Essa talvez fosse uma das maiores preocupações do Vargas em meio a todo esse processo. Então, esse período do Estado Novo, ele tem as questões culturais, elas também são questões centrais de forjar uma ideologia. E aí, sem mais delongas, né, como a aula é extra, também não vou transformar essa aula em algo repetitivo, né? Então, vamos ao slide. Essa música aqui que eu estou espelhando para vocês, ela chama-se Aquarela do Brasil. Ela foi composta por Ari Barroso, mineiro da cidade de Ubá, e que depois também, junto com, mesmo sendo cantor, radialista, também vai se aventurar como locutor de futebol, ele vai escrever os hinos dos principais clubes do futebol do Rio de Janeiro, e como locutor de futebol, ele vai narrar a final da Copa de 1950. E com a derrota do Brasil, ele vai ficar extremamente decepcionado e vai largar posteriormente esse período. Mas, ainda na década de 40, ele escreve Aquarela do Brasil, que é conhecido como samba exaltação. E o termo exaltação tem justamente essa conotação, ou seja, de exaltar as coisas do Brasil, a natureza, tudo aquilo que muitos não conhecem ou que às vezes acabam naturalizando por fazer parte do seu cotidiano, mas era exatamente isso que o Ari Barroso tentava difundir e divulgar a partir dessa música Aquarela do Brasil, que inclusive vai se tornar uma espécie de hino do Brasil para fora, né? Então, eu vou ler algumas estrofes aqui para vocês, para a gente também analisar essa preocupação do Estado Novo, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele tinha em meio a todo esse contexto. Suponho que vocês já tenham ouvido em algum momento da vida de vocês Aquarela do Brasil. Brasil. Eu obviamente não vou cantar, né? Eu estou sem os meus seguranças, então eu vou apenas ler a letra, porque eu acho que é o máximo que eu posso oferecer a vocês. Cantar, eu acho que já seria constrangimento demais da minha parte. Mas vamos lá. Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá, o Brasil bamboleiro que faz girar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, para mim. Depois eu vou fazer algumas considerações depois que eu ler na sua totalidade. Ó, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil. Canta de novo o trovador, a merencória luz da lua, a toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando
o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, ainda bem, né? Onde eu amarro a minha rede? Nas noites claras de luar, ó, estais fortes, murmurantes, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ó, esse Brasil lindo e trigueiro é meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil. Então, perceba que essa música ela tem uma preocupação apenas de estabelecer uma valorização desses personagens, dessa natureza, desses códigos que são entendidos como algo que a gente pode dizer que são unanimidades, né? Até quando você analisa música, é interessante também você perceber a melodia, a estrofe, e obviamente quando você escuta a primeira vez, você estranha, né? Esse coqueiro que dá coco, né? Mas a preocupação dele era justamente que fosse uma letra fácil, uma letra de rápida compreensão, que ela pudesse colar na mente das massas e aquela melodia ela pudesse impregnar na cabeça da população. Em paralelo, o rádio também era um mecanismo de grande divulgação dos feitos do Vargas. Então você percebe o dedo do Departamento de Imprensa e Propaganda no que diz respeito a essa música. Diferentemente da obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que é publicado basicamente na mesma época que fora lançada pelo próprio DIP, a Aquarela do Brasil, né? Assim, ou pelo menos divulgada pelo DIP, porque o lançamento dela foi anterior, inclusive. Foi uma música que no primeiro momento ela foi censurada e depois eles perceberam que ela poderia muito bem servir de propaganda do país, para o país e pelo país. E aí eu gostaria de ler para vocês um trecho de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, nascido no estado de Alagoas, que foi preso pelo próprio sistema autoritário do Departamento de Imprensa e Propaganda do próprio DIP. E aí, na obra do Graciliano, você já não vê mais essa harmonia que fora exaltada pelo Ari Barroso na sua música. E eu gostaria de ler aqui para vocês um pouco dessa estrofe, uma pequena estrofe do livro. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andando pouco, mas como havia repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros aparece longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano Sombrio, Cambaio, o Aió, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia, presa a um cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Ou seja, você já vê agora um tom mais dramático, de escassez, de pobreza. Ou seja, em nada esse trecho de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, dialoga com a música do Ari Barroso. E, obviamente, isso colocava em xeque, afinal, que Brasil nós estamos falando? Dos dois. Agora, que Brasil nós estamos divulgando nos canais oficiais do governo? Apenas um. E que Brasil é esse? É o Brasil que o exalta, que oculta as suas mazelas e exalta as suas belezas naturais. Certo?
Então, dito isso, vamos caminhar um pouquinho aqui no slide. Gostaria que vocês pudessem estar caminhando comigo para que nós possamos entender como fora a construção do Estado Novo entre 10 de novembro de 37 até 1945. Primeiro, tem uma forte intervenção na economia. O Vargas ele vai, de fato, estabelecer uma relação econômica muito significativa, há uma aproximação dele com a classe empresarial, industrial, mostrando que era fundamental para o desenvolvimento do país essa busca da autonomia em detrimento à dependência que o Brasil tinha de outros países. Já havia mostrado isso com a crise de 29, como era ruim depender de terceiros, e cada vez mais o Vargas coloca isso como um projeto de que o Brasil precisaria ter seu desenvolvimento econômico de forma muito efetiva, de forma muito eficiente. E aí, junto a isso, haverá a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Vale do Rio Doce, que será privatizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998, em meio ao Mundial de Futebol da França, em meio a todo aquele espírito nacionalista, patriota, vamos lá, verde e amarelo e coisa e tal, pois é. Aqui o Congresso estava colocando à venda a Companhia Vale do Rio Doce naquele mesmo contexto. E ele cria também o Conselho Nacional de Petróleo, que, inclusive, quando Vargas voltasse ao poder, depois do mandato desastroso do Dutra, ele iria fundar a maior empresa de extração do petróleo pública do mundo, no mundo ocidental. Professor, e os Rockefeller? Os Rockefeller são um grupo privado, que eu digo é uma empresa pública de extração do petróleo do mundo ocidental, que eu me refiro, é a Petrobras. A primeira delas será a Petrobras. Então, toda essa estrutura tornava o Brasil apto a produzir, dentro dessa indústria de base, bens de consumo. Né? Então, ele não precisava mais depender de outros países europeus, outros países da América do Sul, ou até mesmo dos Estados Unidos. Ele tinha uma certa autossuficiência para isso. Perceba que todas elas vão estar concentradas na região sudeste. E, obviamente, isso vai ter um impacto posterior que a gente vai poder discutir acerca do êxodo rural. Certo? Então, isso vai tornar o Brasil, dentro desse player, né, da geopolítica, vai tornar o Brasil extremamente estratégico nessa relação de ter o seu próprio combustível fóssil, que era o próprio petróleo, com a fundação da Petrobras. Mas esse fortalecimento da economia nacional, juntamente com a balança comercial favorável, vão ser dois pontos necessários e fundamentais que vão colocar o próprio país dentro de uma lógica de mercado muito favorável. Não à toa que mesmo o Vargas estabelecendo uma ditadura, a adesão às políticas do Vargas vai ser muito grande, muito grande. Então, além dessa forte intervenção na economia, você também vai ter a consolidação das leis do trabalho, a CLT. O Vargas vai ser o funcionário 000001, né, de uma carteira de trabalho que vai garantir férias, descanso semanal, ganhos que até vai também delimitar as horas trabalhadas, uma série de benefícios de que aquele trabalhador que era oriundo do campo, ele sequer tinha. Então, ele passa a ter nas grandes cidades, e isso vai ser dentro de um imaginário e também dentro de uma prática cotidiana, vai ser revolucionário. Certo? Dentro desse movimento operário, que vai ser construído em paralelo à CLT, à consolidação das leis trabalhistas, ele também vai estabelecer o fim à autonomia sindical, né? Ou seja, o próprio sindicato ele terá de ser pelego, ou seja,
vinculado ao próprio Estado para que ele pudesse ter voz e vez nas relações que estarão postas a partir dali, e, obviamente, ele também vai proibir possíveis greves que possam vir a surgir naquele período. Né? A greve sempre foi um artifício muito utilizado, isso desde a década de 10, e é importante destacar o ano de 1917, onde a gente vai ter uma quantidade absurda de greves espalhadas em todo o Brasil, sobretudo nas cidades de Rio e São Paulo, onde concentrava as principais indústrias à época. E aí, além da consolidação das leis trabalhistas e da intervenção da economia, você vai ter um projeto de integração nacional, inclusive essa ideia da Marcha para o Oeste, tentar chegar mais nas regiões que hoje são o Centro-Oeste, a região Norte, e também o uso da propaganda. Há uma confusão sobre os conceitos de publicidade e propaganda. Às vezes imagina-se que elas são sinônimos. No caso, elas não são. Propaganda é quando ela propaga uma ideologia, algo que tem um vínculo ideológico. Então, por exemplo, quando eu falo vote em mim, isso tem um caráter de propaganda. Agora, quando eu falo compre essa garrafa, ou seja, isso tem um caráter comercial. Então, isso já é publicidade. Então, compre a garrafa é publicidade. Vote em mim é propaganda. Não estou candidato, pessoal, relaxa. Certo? É só um exemplo. Então, aquilo que era feito pelo Vargas, a partir dos canais oficiais do próprio Estado brasileiro, eram propagandas, que inclusive exaltavam a própria figura do Vargas, né? Que inclusive hoje é proibido constitucionalmente, né, pessoal? Então, se porventura você vê algum presidente da República utilizando o aparelho do Estado para se autopromover, obviamente que isso é ilegal, certo? Mas, obviamente, isso não acontece no Brasil, isso deve acontecer em outros países, tá certo? Vou nem falar. Vamos lá. Então, uma outra marca também durante o governo Vargas é o Dia do Índio. A primeira conferência indígena que tem se registrado, ela vai acontecer no México, no dia 19 de abril de 1940. Dada essa data, o Vargas ele vai se utilizar da mesma e também atribuir, a partir de 1943, a data oficial à questão do Dia do Índio, né? Que, tecnicamente, eu não acho a melhor palavra, eu prefiro indígena, eu prefiro povos originários, eu acho que atendem melhor ao grau de inclusão que os povos originários têm na nossa história. Então, fica parecendo que nós somos protagonistas e os indígenas são coadjuvantes. Eu acho que é exatamente o contrário. Né? O nosso protagonismo, ele, em muito do contexto histórico, ele é usurpado dos próprios indígenas. Né? Então, ele estabelece, no dia 19 de abril de 1943, o dia oficial que faz referência às comunidades indígenas. Né? Conversas de indígenas entre seres produtivos para o Estado, fazendo-os compreender a necessidade do trabalho. Ou seja, esse projeto do Vargas, ele ia de encontro justamente às condições étnicas das próprias comunidades indígenas. Hoje a gente tem, segundo dados do IBGE de 2010, aqui em 2020 não tivemos o censo, e 2021 também estão querendo aí que ele não aconteça, mas em 2010 ficou cadastrado que o Brasil tinha 305 etnias cadastradas, dá quase 1 milhão de indígenas. Isso é um número muito considerável. E, obviamente, eles precisam se utilizar da sua autonomia. Eles precisam que outra pessoa diga o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Todavia, na Constituição de 88 também é estabelecida uma tutela a essa comunidade indígena a partir da FUNAI.
Então, o Vargas ele tenta meio que estabelecer uma identidade nacional, mas sempre daquela maneira muito harmoniosa, né? A feijoada é um pouco do Brasil, o preto vem dos negros, o branco é o europeu, os asiáticos é a laranja, a, o vermelho representa os indígenas. Ou seja, havia uma ideia de que a construção identitária do Brasil ela se constrói de maneira harmônica e não precisa ser muito estudioso para perceber que de harmonia não tem nada, né? Inclusive hoje as comunidades indígenas continuam sendo atacadas e não há nenhum aspecto de tolerância e solidariedade a eles. Muito pelo contrário, no que diz respeito à proximidade dessas comunidades indígenas. Né? Mas fica aqui minha solidariedade e meu respeito a todas essas comunidades indígenas que têm sido atacadas por esses acéfalos que não entendem que a vida comunitária e a vida solidária, ela é, acima de tudo, a vida que nós devemos buscar, e não na tentativa do ganho, do lucro e da destruição da própria natureza. Então, e aí, voltando à discussão acerca do DIP, os mesmos códigos de propaganda que eram utilizados pelo Hitler também, em alguma medida, são copiados pelo Vargas. Né? Então, a ideia de enaltecer a pátria, a ideia de usar crianças em meio a esse processo, né? Na medida que ele censura os meios de comunicação, ele estabelece uma via de mão única. Então, as pessoas não sabem o que acontece, as pessoas não sabem o que deixa de acontecer, ou seja, a informação ela é uma só, ela vem pelos canais oficiais e deixe-se por satisfeito se você quer saber de algum tipo de informação. E é óbvio, sempre haverá a exaltação à figura do próprio líder maior, que era o Getúlio Vargas. Há nesse meio, inclusive, a comemoração do aniversário do presidente da República, em meio ao Estado Novo. Imagina só você ter, dentro do calendário cívico, o dia do aniversário do presidente. Isso, hoje em dia, é impensável, mas durante o Estado Novo era comum. Então, Getúlio devia ser visto como um salvador do povo e um guia respeitado, né? A ideia da exaltação e adoração do seu líder maior. E, obviamente, como eu falei para vocês, se havia censura, se havia um meio único de propagação de ideias, um desses caminhos era a Voz do Brasil, né? Que fora criada durante o Estado Novo e permanece até hoje, obviamente que com um formato diferente, hoje flexibilizado, mas há um tempo atrás a obrigatoriedade da transmissão da Voz do Brasil às 19 horas era algo imperativo, era uma ordem, não existia flexibilização. Né? E era justamente a Voz do Brasil que transmitia e que tentava atender a população no que diz respeito às suas demandas, aos projetos que perpassavam pelo Executivo Nacional. E a figura do Oswaldo Aranha também vai ser fundamental na divulgação desses valores, dessas ideias, e, sobretudo, os eventos que o Vargas abraçava como forma de identidade e tentando construir essa identidade nacional. Então, se a gente conseguir fazer uma espécie de resumo do que for a Constituição de 37, né, para organizar esse novo regime, o jurista Francisco Campos redigiu a Constituição de 37, que ficou conhecida como Constituição Polaca, por ter sido baseada na Constituição da Polônia entre as suas principais características. Foi imposta ao povo e extinção. E aí, só lembrando, quando nós falamos de uma Constituição que é imposta, nós estamos falando de uma Constituição
que ela é promulgada ou outorgada? Outorgada, certo? Promulgada seria se ela tivesse sido votada, como assim, por a de 34. A extinção dos partidos políticos, a liberdade de imprensa também deixa de existir, foi determinada a supremacia do poder executivo e a autonomia dos estados foi limitada. Detalhe, o Vargas, enquanto presidente, indicava os interventores estaduais, né, que cumpriam a função de governador, e o governador também indicava os prefeitos. E aí os prefeitos, obviamente, tinham que estar alinhados ao governador e os governadores tinham que estar alinhados ao presidente da República. Então, perceba que o grau de oposição que pudesse haver naquele período contra o Vargas era mínimo ou praticamente inexistente, certo? E aí, essa solenidade ela é bem interessante, né? Depois eu posso até procurar um link aí no YouTube ou até mesmo nos canais oficiais do governo, eles preservam essa solenidade, né? No que diz respeito à destruição dos símbolos estaduais, né? Ou seja, o Vargas ele defende a ideia de que só poderia haver um único símbolo da nação e que esse símbolo da nação seria a bandeira, né? Então as bandeiras estaduais elas vão ser queimadas nessa mesma solenidade e não por coincidência a última bandeira a ser queimada é exatamente essa bandeira do estado de São Paulo para representar e deixar bem claro que essa ideia de questões regionais, ela agora não cabia mais. Temos um projeto nacional. E como projeto nacional, todo mundo está dentro do mesmo pacote, ou seja, todo mundo é brasileiro. Não existe mais essa preocupação do cearense, do paulista, do piauiense, enfim, do gaúcho, não. Todos nós somos brasileiros e esses símbolos precisam ser extintos e simbolicamente eles vão ser queimados, certo? E ele também utilizava, dentro do seu projeto, a educação também como uma forma de difusão dos seus valores, dos seus ideais, né? Então você tinha as cartilhas nacionalistas escolares, é lá nessa cartilha onde você vinha acompanhado sempre dos estudantes, com fotos desses estudantes com a bandeira nacional, com o hino, né, todo um trabalho das questões cívicas, né, no sentido de marchar, do uniforme, do respeito às hierarquias, ou seja, toda essa simbologia que fora transmitida dentro desse ordenamento, que também era também um mecanismo de controle que fora utilizado pelos alemães, né? Você tem aí a foto do Hitler Jungen, era um mecanismo de adesão social muito significativo. Né? Entender também que a educação naquele período ela não era um direito universal, né? Então, alguns apenas conseguiam acesso à educação e, obviamente, aqueles que conseguiam precisavam se adequar a essa mesma conduta que lhes era exigida, certo? De defender valores de cunho nacionalista. Então, é importante destacar que culturalmente nesses anos, né, 34, 38, nós tivemos 30, 34 e 38, né? Nós tivemos Copa do Mundo, o Brasil perdeu as três, o melhor resultado do Brasil foi na 38, que ele ficou em terceiro lugar, e o Leônidas da Silva, também com o Diamante Negro, vai se destacar como artilheiro da Copa da França, mas é ali onde começa também a perceber que o futebol poderia ser um mecanismo de chegar às massas, né? E o próprio Gilberto Freire, sociólogo,
ele escreve um texto, né, Brasil Mulato, ele tenta fazer conexões desse Brasil Mulato com a capoeira, ou seja, a capoeira que no Código Penal de 1891 era terminantemente proibida, né, era atribuída como uma prática de malandro, ela é já tratada como algo positivo pelo Gilberto Freire no seu texto, que foram publicado em 1938. Então você começa a perceber, mais detalhes, certo, pessoal? Apesar da seleção brasileira ser utilizada, começar a ser utilizada pelo Estado, na época ela não era verde e amarela, era branca só depois da Copa de 50, com a derrota para o Uruguai, que eles vão passar a propor um concurso e eles vão utilizar a camisa amarela, mas ela é posterior à Copa de 50. Ou seja, apesar do uso e dos símbolos nacionais, isso também era restrito às questões do executivo, não tinha, ela não extrapolava para além desses espaços, né? Você não tinha pessoas que usavam as bandeiras nacionais fora das datas cívicas ou camisas verde e amarela. Não, isso era de uso restrito e exclusivo do Poder Executivo, nas cartilhas, nos seus manuais, né? Justamente para que a não banalização dos usos desse aparelho e desses símbolos nacionais, elas pudessem ter um condutor, e o condutor era o próprio Estado, certo? Pessoal, então eu acho que eu espero que um pouco dessas discussões possam instigar vocês a estudar sobre o contexto da era Vargas. Eu fico muito satisfeito em contribuir com a aprendizagem de vocês. Fica aqui meu abraço e até uma outra oportunidade. Então, até lá.